Olá, hoje no Panorama nós vamos falar de um assunto que tem preocupado a Organização Mundial da Saúde. O uso indiscriminado dos antibióticos tem feito com que bactérias desenvolvam resistência a esses medicamentos. Assim, muitas infecções tornaram-se impossíveis de tratar. Esse problema é hoje um dos grandes desafios da saúde pública em todo o mundo. A Luísa nasceu muito pequena. Com a saúde frágil, tinha muitas infecções e por isso começou a tomar antibióticos desde cedo. A primeira dose foi aos 6 meses para curar uma gripe. O antibiótico nos ajudou muito. E assim foi. Todo ano ela pegava a gripe e nós entrávamos com antibiótico sempre, claro, com prescrição médica. O caso da Luísa, hoje com 15 anos, ainda é regra. O remédio leva à cura, mas essa realidade pode mudar em 30 anos, quando cientistas calculam que os antibióticos podem deixar de fazer efeito. O alerta da Organização Mundial de Saúde foi reconhecido pelo G20, o grupo dos países mais ricos do mundo. A gente toma um antibiótico, a gente pode selecionar bactérias resistentes no nosso organismo. Essas bactérias resistentes vão circular facilmente pelo mundo. Isso aconteceu para todos os antibióticos que já foram produzidos, desde a penicilina. Um dado surpreendente é que 70% de todo o antibiótico produzido vai para o uso veterinário na criação de animais. Estudos mostram que os antibióticos evitam doenças e auxiliam o ganho de peso dos animais. Duas grandes vantagens para os pecuaristas. Mas esse hábito cria bactérias mais resistentes, as chamadas superbactérias, que se tornaram um grande desafio para a ciência. Os dejetos desses animais ou são usados como esterco ou de qualquer jeito são descartados no ambiente, então eles contaminam o ambiente. E o que chega junto com os dejetos animais? Bactérias resistentes que foram selecionadas com esse uso abusivo de antibióticos. O superantibiótico vancomicina 3.0 surgiu na tentativa de combater bactérias que já sofreram mutação. Mas a ciência não vai dar conta desse problema se não houver um esforço global. Então a gente precisa que países como a China, como a Índia, também entrem nessa consciência global que a Organização Mundial de Saúde está tentando criar. A gente precisa de um outro aspecto, que é o aspecto econômico. A gente precisa de incentivos para pesquisa e produção de novos antibióticos e de alternativas. Para falar sobre a resistência aos antibióticos, nós recebemos os infectologistas Rosana Hitman, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, e Carlos Kiefer, pesquisador do Laboratório Especial de Microbiologia Clínica da Unifesp. Você pode participar dessa nossa conversa, mandando as suas perguntas e comentários, pode ser pelo Facebook, também pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Boa tarde, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. São várias as notícias aí sobre essa resistência aos antibióticos, as pessoas estão muito preocupadas. Hoje nós vamos aproveitar esse tempo, então, para fazer um esclarecimento. Qual é a dimensão desse problema aí que a OMS chama de alerta global, não é? Não, a dimensão o próprio nome está dizendo, é global, porque a primeira coisa, assim, bactéria, a gente brinca, mas é verdade, não tem passaporte, né? Então não tem fronteira, não tem passaporte. Então hoje, com a globalização, o fato de você detectar alguma bactéria que tem alguma característica de resistência na Ásia, é uma questão de pouco tempo, essa bactéria já está em outros continentes, etc. Então, daí o alerta mundial, e também não adianta só uma região, um país tomar uma atitude, e sim tem que ser uma coisa global mesmo, para que todos possam estar agindo na mesma direção no sentido de evitar, né, que a bactéria, se ela já tem o perfil de resistência, que ela se espalhe, sim, ou que se ela não ainda tem, que ela não adquira. Em algumas situações, complementando o que a Rosana está dizendo, a gente já enfrenta situações muito críticas, né? Então, se a gente observa, por exemplo, algumas infecções hospitalares, nessas situações há alguns hospitais, não só no Brasil, mas no mundo, onde a gente já enfrenta problemas para a escolha de antibiótico e tratamento de paciente. Então, já há situações onde a gente já está vivendo uma era sem antibióticos. Ainda são situações contidas, restritas, dentro de alguns ambientes específicos, não são todos os locais, todos os hospitais, mas a gente observa um incremento dessa resistência, da falha dos medicamentos em todos os ambientes, em várias doenças, não é apenas numa doença, num
um tipo de doença específico causado por uma bactéria. São várias bactérias que causam problema, até mesmo infecções simples da comunidade. Eu acredito assim, como estamos acostumados a esse tratamento com antibiótico, né, nós não damos conta da importância desse medicamento. Acho que vale a pena aqui resgatar um pouquinho dessa história, né, doutora Rosana? Qual foi o significado disso? Né? O que era pré-antibiótico, quando não tínhamos, né, essa possibilidade? A história dos antibióticos tem muito a ver com a história das grandes guerras, né? Na Primeira Guerra Mundial, então, o que acontecia? Os soldados morriam de infecção, porque tinha muitas condições completamente sem higiene, etc. Acabavam tendo muitas infecções através da pele, por ferimentos, etc. E essas pessoas morriam. Nesta época, o Fleming, que foi o primeiro a descobrir a penicilina, ele era médico, ele trabalhou como médico na guerra e ele estava inconformado que os soldados morriam. Então, durante esse período, logo após a Primeira Guerra, ele é um microbiologista, ele começa a querer desenvolver o antibiótico. E por uma forma meio ao acaso, mas uma história muito interessante, ele acaba achando que um fungo chamado Penicillium, ele conseguia inibir o crescimento de bactérias. Por isso que o primeiro antibiótico tem o nome de penicilina, porque a partir daí. Então, o antibiótico nada mais é do que um medicamento que ele mata vida de bactérias, né? Só que toda vez que a gente toma um antibiótico, o conceito que a gente precisa ter é que este antibiótico ele vai matar bactérias do bem, do mal. Ele vai matar as bactérias que estão causando infecção no paciente, mas ele não vai agir apenas naquela bactéria que é a causa do problema. Pelo contrário, ele vai principalmente pegar as bactérias mais sensíveis a ele. E com isso ele diminui aquela flora toda de bactérias que eram sensíveis e deixa sobreviver as resistentes, e elas vão se multiplicando. As bactérias são extremamente, muito bem organizadas. Elas passam essa informação genética, às vezes, que elas têm de resistência, de uma bactéria para outra. E com isso você vai ter populações de bactérias resistentes. Agora, a doutora Rosana, doutor Carlos citou aí o descobridor da penicilina, né, o Alexander Fleming, que justamente ele já fez esse alerta lá atrás, né, que um uso incorreto poderia aí ter como consequência uma resistência aos antibióticos. Quer dizer, um alerta feito lá atrás, né? Ele chamou, parece que esse alerta foi feito em 1945, doutor Carlos. Então, um alerta, algo que já era sabido, né? Então, o que aconteceu? Por que chegamos a esse ponto? Vários fatores, né? Ele fez esse alerta na recepção do prêmio Nobel, né? No discurso do Nobel dele tem um alerta em que ele dizia que se fosse para usar, que se usasse em dose suficiente para eliminar as bactérias. Então, ele já alertava para a necessidade de um uso cauteloso, cuidadoso, criterioso dos antibióticos. O que é um dos problemas pelos quais a gente enfrenta, ou com os quais a gente se enfrenta hoje em dia em função do uso do antibiótico, é definir o que é esse uso cuidadoso, criterioso e adequado ou racionalizado de antibiótico. Quer dizer, a gente deve usar de forma indiscriminada quando tem uma infecção respiratória alta, de baixo risco. A gente deve usar para qualquer caso de suspeita que o médico tenha de que se trata de uma infecção bacteriana, quando a gente sabe que boa parte das vezes não é uma infecção bacteriana, é uma infecção viral que não mereceria o uso de antibiótico, por exemplo. Então, existe um uso, de certa forma, irracional do medicamento. Some-se a isso inúmeros outros fatores. Vocês citaram na reportagem de abertura o uso na agropecuária, né, como promotor de crescimento em animais para corte, para consumo humano, que também tem um papel importante no surgimento e na disseminação de resistência. Então, tem uma série de fatores, não é um fator único. A própria OMS já lançou um documento em que ela sugere que sejam tomadas ações, se não me engano, em 10 ou 15 pontos diferentes, que sejam racionalização de uso, restrição de uso na agropecuária, pesquisa com novos medicamentos. Tem uma série de ações que mereceriam ser tomadas, né, para que a gente tentasse minimizar o problema. Mas é um problema que já é conhecido há praticamente 100 anos. Exatamente. Agora, quando falamos aqui nas ações que o nosso país está tomando, são eficientes? Qual que é o caminho nesse sentido? Quando a gente vê o cenário mundial, lógico, tem países que estão muito mais à nossa frente de ações, inclusive envolvendo quem manda, envolvendo o governo, com ações de saúde pública, etc.
O Brasil, uma das ações que mais a gente acabou fazendo, e se não me engano foi lá por 2010, por aí, foi a história de que não se pode mais comprar antibióticos diretamente na farmácia sem receita médica. Isso, na época, até tem muita gente que não viu bem, falaram, puxa, agora mais um empecilho para a gente conseguir o medicamento. Pelo contrário, é uma forma da gente poder restringir o acesso a essas drogas tão importantes. É justamente a pergunta que, por coincidência, do Alexandre Galvão via Face, né? Ele está perguntando se essa política aí de vender apenas com a prescrição se surtiu um efeito esperado. Foi uma das ações que foram tomadas no nosso país como uma coisa nacional e, sem dúvida, você restringe mais o uso. Então, quer dizer, a decisão de que se o paciente deve ou não tomar um antibiótico não fica mais no balcão da farmácia e sim necessariamente por um médico. Eu acho que uma das coisas que nesse investimento todo que a gente fala, a situação que nós estamos, tudo, a gente precisa contar que é muito difícil hoje, se você não tiver um recurso diagnóstico adequado, então você vai num pronto-socorro. Se eu não tiver como fazer o diagnóstico, se aquela infecção, se aquela criança com febre, o paciente com febre, aquilo é uma infecção causada por bactéria, por vírus, que tipo de infecção que é, para o médico fica muito difícil também saber qual o paciente que ele deve ou não prescrever um antibiótico. Sim. Então, quando a gente fala em investimento de novas, né, na reportagem falou, não, precisamos investir em novas moléculas, novas drogas. Eu estou de acordo, mas não adianta você investir em novas drogas, porque se você não souber usar isso, logo você vai ter resistência às novas drogas também. Então, eu acho que o investimento também passa muito pelo fato de você melhorar o seu diagnóstico. Você tem certeza que é uma infecção por vírus, não precisa de antibiótico. Só que o médico precisa ter essa certeza. Melhorar diagnóstico é uma das ações, né, como a Rosana está dizendo. A ação em relação à saúde pública, a gente, como a sua pergunta relativa a se nós temos uma forma de tratar o assunto especial aqui no Brasil e eu diria até na América Latina, eu diria que não. Assim, o que eu diria é que as universidades, a meu ver, elas estão muito bem preparadas no que diz respeito à pesquisa sobre mecanismos de resistência, sobre as bactérias, sobre a biologia do problema, talvez até sobre desenvolvimento de alternativas em diagnóstico, em tratamento, mas se existiria uma ação coordenada, central, seja pública ou privada, para encarar o problema na América Latina, eu acho que não existe. Mas me parece que vocês estão apresentando aqui uma forma de encarar o problema que seria menos custosa também, não é? Que é investindo em diagnóstico e não necessariamente novos antibióticos, que seria uma forma mais cara. Por que não fazemos isso? E como chamar a atenção, então, do poder público para isso, das nossas autoridades? Não, acho que a própria OMS está fazendo o papel dela. Tem vários países hoje que já assinam declarações de compromisso com isso, exatamente de colocar dinheiro em investimento de novas moléculas, novas drogas, em diagnóstico, em tudo isso. Então, eu acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto, e outra coisa, Andresa, que eu acho muito importante, é também a educação dos nossos pacientes. Sim. Porque eu sou mãe. Uma mãe que tem um filho com febre, a gente sabe o que é a ansiedade daquilo de você querer levar um pronto-socorro e o que você quer do médico. Você quer que ele prescreva uma droga, um antibiótico para poder melhorar o seu filho. E às vezes o médico tenta conversar e fala, olha, neste caso eu não preciso prescrever um antibiótico. E muitas vezes os próprios pacientes não aceitam muito essa informação. Eles cobram, então? Eles cobram, porque se eu não passar o antibiótico, é capaz até de ela procurar um outro colega que dê antibiótico. Então a gente precisa explicar para a população que o antibiótico é excelente quando necessário. Se a gente usar o antibiótico em situações onde ele não é necessário, muitas vezes a gente pode estar até fazendo mais mal do que bem para o meu paciente. E esse conceito, se você vai para os países da Europa, nórdicos, lá na Suécia, é muito interessante, porque lá é o contrário. Lá, o pediatra, a campanha é, se o pediatra prescrever um antibiótico para o seu filho, questione o porquê ele está prescrevendo. Olha só. Veja se de fato é necessário o antibiótico para o seu filho. Então, esse conceito, eu acho que inclusive da nossa cultura, então, é cultural também, de achar que o antibiótico vai resolver todos os problemas de febre, ele não é antitérmico, ele mata a bactéria, ele tem uma ação específica. Eu entendo que o que a gente está comentando aqui é que existem várias linhas de ação. Sim.
várias dessas linhas com instituições que assumem a dianteira até em liderança científica nacional. A Rosana pertence a institutos que fazem isso, eu pertenço à universidade que faz isso, mas o que eu acho que falta é uma política coordenada para enfrentar o problema em todas essas linhas. Eu acho que não basta a gente se dedicar a um desses aspectos. É um problema global, é um problema que não tem fronteira, é um problema que merece a pressão e a atenção do público, em geral, mas merece a atenção da comunidade científica, que eu acho que tem tido, e merece a atenção daqueles que delineiam política de saúde. Quer dizer, sem esse tripé, sem o público, sem a comunidade científica e sem... Quem é que está dando menos atenção a isso, doutor Carlos? É difícil dizer, assim, eu sempre tenho uma visão mais parcial, né? A gente vem da universidade, na universidade a gente se dedica a essa linha de pesquisa há muitos anos, não só eu, mas vários colegas, a doutora Rosana e vários outros colegas se dedicam a isso. Eu não vejo uma política nacional coordenada ou até mesmo regional coordenada para enfrentar o problema, seja no diagnóstico, seja na linha terapêutica, seja na facilidade de desenvolvimento de novos fármacos, seja na facilidade de desenvolvimento de novos métodos diagnósticos. Eu não vejo isso acontecendo de forma coordenada. Sim. Eu vejo boas iniciativas pontuais. E se isso não acontecer justamente de forma coordenada, quais os riscos, né? O Henrique Souza aqui pergunta, né? Existe risco do antibiótico perder totalmente sua funcionalidade, de vermos uma era pós, né, os antibióticos, doutor? Henrique, eu infelizmente tenho que te falar que sim, que isso é uma preocupação que a gente tem. Hoje, principalmente em nível de hospitais, né, pacientes em terapia intensiva, pacientes que estão gravemente doentes, que já tiveram necessidade, inclusive, de tomar diversos antibióticos, hoje chega uma situação que você pode ter a bactéria na mão, você sabe qual é a bactéria que está causando infecção naquele paciente e simplesmente você não tem mais opção terapêutica para aquele paciente, ou seja, todos os antibióticos testados para aquela bactéria se tornam resistentes. Então, isso, infelizmente, hoje é uma realidade, já é realidade. Em alguns hospitais, né? Não vamos dizer de uma maneira geral, mas em alguns hospitais, daí a nossa preocupação, porque a gente sabe que também tem toda uma transferência de pacientes entre hospitais, ou mesmo o paciente vai embora de alta, mas muitas vezes aqueles micro-organismos, aquelas bactérias podem ficar no ambiente hospitalar, ou seja, tem toda uma preocupação. E é bom, Henrique, saber que isso não é só dentro dos hospitais. Hoje, a preocupação nossa como um todo são inclusive infecções que no passado a gente tratava, vou dar um exemplo, gonorreia, né, o gonococo, que é uma doença antiga, uma doença sexualmente transmitida, que sempre foi muito fácil tratar. Hoje, a gente está vendo que mesmo doenças que não são dos hospitais, são doenças da comunidade... Quais outras doenças que vale a pena chamar atenção? Eu citaria uma das nossas linhas de pesquisa, infecção urinária, embora não falte opção para tratar. Aqui na cidade de São Paulo, a gente já é evidente que a gente tem alguns bolsões que a gente chama de resistência bacteriana na principal bactéria causadora de infecção urinária. Então, aquela que mais causa infecção urinária em pessoas saudáveis, é uma infecção comum, mulheres, homens de mais idade têm, a gente já enxerga aí uns 20% de resistência à principal droga que a gente costumava usar há 10 anos atrás, de ser tratado, que é simples de ser tratada. Ok, você pode argumentar que a gente tem alternativa a essa principal droga. Sim, é verdade. A gente tem alternativa. Então, nós temos alternativas capazes de contornar o problema. Ela não chega a ser uma situação onde a gente não tem recurso. Sim. Nós temos recurso, mas nós estamos falando em 10 anos um índice de resistência menor de 5%. E hoje em dia o índice de resistência é próximo a 20% em algumas áreas da cidade de São Paulo. É uma evolução muito rápida, significativa, muito rápida em pouco tempo. Né? Para uma bactéria, para alguns antibióticos, não para todos. Né? Mas veja, como a gente falou, não tem passaporte, né? Ela não tem fronteira. Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo que a gente não tem a bactéria que quer, a gente tem a bactéria que pode. Eu achei muito clara essa questão de vocês citarem, não tem passaporte, ficou claríssimo. Nós vamos fazer um intervalinho aqui, a gente volta já.
Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre a resistência aos antibióticos com a gente, os infectologistas Rosana Hitman, do Instituto Emílio Ribas, e Carlos Kiefer, pesquisador do Laboratório Especial de Microbiologia Clínica da Unifesp. Você pode continuar participando aqui pelo Twitter e também pelo nosso Facebook. Uma outra questão, né? A gente sempre ouve, é preciso seguir com o tratamento até o fim, né? Então, se o médico prescreveu ali 10 dias, tem que ir até o final do tratamento, independente se a pessoa está se sentindo melhor ou não. O que vale chamar atenção nesse sentido? Eu diria que é importante que, como a gente está falando aqui para o público em geral, que siga a orientação médica. A menor chance de erro do paciente, quem estiver tomando remédio, é se ele seguir corretamente a orientação médica e o que tiver prescrito para ele. Mas existe hoje em dia um grande debate sobre esse tempo de tratamento, porque a gente sabe que o tempo de tratamento aumenta uma coisa chamada carga de uso de antibiótico, de uma forma geral. Ou seja, quanto mais tempo uma pessoa utiliza de um remédio, maior o risco dessa pessoa desenvolver resistência. Então, tem diversas estratégias para a gente tentar reduzir o tempo de uso de remédio para essas pessoas, porque isso poderia ser importante para a população como um todo. Então, algumas dessas estratégias são a pessoa interromper o uso após a melhora do problema e não necessariamente como a gente antigamente tratava, por 10 dias, ou 14 dias, ou 7 dias. Talvez tempos de tratamento de 2, 3, 4 dias sejam iguais ou até superiores a esses tratamentos tradicionais que nós, classe médica, usávamos até recentemente. Mas eu veria isso com uma certa cautela para não passar uma falsa impressão para o público de que, então agora posso tomar antibiótico por 3 dias. Estou um pouco melhor e quem vai determinar isso também é o médico, não é? Exatamente. Então, seguir a recomendação do médico ou do prescritor autorizado ainda é muito importante nessas situações. Mas eu acho que a gente verá, no futuro próximo, uma mudança de padrão nossa, de médicos, em relação à prescrição desses remédios. A gente vai passar daquelas prescrições mais longas, de 10, 14 dias, para prescrições mais curtas, de 3, 5 dias. Eu acho que é o que vai acontecer com um resultado igualmente eficiente e reduzindo o que a gente chama de carga de uso de remédio na população. Doutora Rosana. Uma tendência hoje, a gente vai nos congressos internacionais, a gente vê muito essas mesas, o quanto pouco tempo de tratamento é seguro o suficiente para o tratamento do paciente. Então, a ideia é exatamente ter estudos hoje comparando o tempo de tratamento para tentar encurtar e ver que, conforme a melhora do quadro clínico, você está autorizado a diminuir. Então, acho que para quem está nos ouvindo, é importante saber que às vezes você está tratando o mesmo problema, o mesmo tipo de infecção, só que um paciente vai tomar 5 dias e o outro vai tomar 7, e assim vai. E ninguém está certo, ninguém está errado. Isso, você tem, quanto mais a gente conseguir individualizar o tratamento... Essa comparação não deve ser feita. Não deve ser feita. Não deve. E outra coisa importante, Andresa, prescrever o antibiótico com uma posologia, sei lá, a cada 8 horas, a cada 12 horas, siga corretamente a posologia, porque você tem que ter quantidade de antibiótico na vigência. Quando você está com um quadro, na fase aguda de uma infecção, você precisa ter antibiótico no seu sangue o tempo todo em quantidade suficiente para matar a bactéria. Então, se o antibiótico é de 8 em 8 e você acabou esquecendo e resolveu tomar depois de 12 horas, 14 horas a próxima dose, você facilita para que a quantidade de antibiótico no sangue caia e a bactéria consiga se multiplicar de novo. Então, leve a sério a prescrição médica, uma vez que você realmente recebeu uma prescrição de antimicrobiano, porque o médico julgou que há necessidade, leve a sério aquela prescrição. Vou trazer aqui uma pergunta que chegou via Twitter, da Marcela Salazar. Há um número limite de vezes que se pode tomar antibiótico em um ano? De forma geral, não há. Eu diria que o problema é tentar entender se está acontecendo a necessidade de uso tão recorrente de antibiótico, deve ter o que a gente chama de uma causa de base que está favorecendo aquilo acontecer. Essa causa de base é que tem que ser resolvida. Então, você tem que tentar evitar o uso, mas se for necessário, a gente pode usar o recurso do antibiótico, até porque existem inúmeros tipos de antibióticos e inúmeros tipos de infecção. Cada um deles é mais adequado para uma ou para outra situação. Então, a gente pode repetir o uso se necessário, mas sempre ter atenção.
se está repetindo tanto o uso, deve ter um motivo por trás que merece ser investigado. O que podemos falar aqui sobre prevenção às infecções? Era aí que eu ia falar. Então, alguém que está tomando antibiótico várias vezes no ano, lógico, vamos investigar, mas vamos ver se a gente não pode fazer nada para prevenção. Sim. E daí a gente entra, no campo da imunização, das vacinas, né? A ideia hoje de vacinar contra várias doenças é exatamente evitar que você tenha alguma doença, seja por vírus ou seja bactéria, que possa desencadear uma doença ou até agravar uma doença. Então, é fundamental, primeiro, pensar em prevenção, pensar em imunização e em vacinas. 2, dependendo do tipo de infecção, converse com o seu médico. Não é só o antibiótico que resolve. Por exemplo, infecção urinária, a gente sabe que hidratação melhora muito. Você, às vezes, tenta mudar um pouco o pH da urina, deixar um pouco mais ácido. Você tem que esvaziar a bexiga com frequência. Tem várias coisas que a gente pode dar de dica para os nossos pacientes, exatamente com o intuito de prevenção da infecção, melhora na sua dieta, melhora no tipo de alimentação, para evitar que você tenha que se expor ao antibiótico com frequência. Tem um minutinho final aí para a gente dividir para uma palavrinha final sobre esse grande desafio que nós estamos enfrentando. De fato, é um desafio. Assim, como a gente está falando ao grande público, eu costumo dizer que antibiótico talvez seja o único remédio que a gente toma quando precisa, mas que ele não impacta só a gente, ele impacta todo mundo que está no nosso entorno. Então, você tomar um remédio para tratar uma doença sua, poderá, eventualmente, levar a um problema de resistência que você transmita para aquela comunidade onde você convive. Para um bebê pequeno que esteja amamentando, para um parente idoso que esteja dentro de casa, para os filhos que convivem com você, entre marido e mulher. Não é que a gente transmita a infecção. As bactérias que a gente tem são as bactérias que a gente pode ter. Então, eu diria que cuidado com o uso do antibiótico, evite o uso excessivo em função disso. Doutora Rosana? Eu diria, acho que as pessoas sabem, nós somos mais bactérias do que células. Sim. Nós precisamos das bactérias para viver, elas fazem parte de vários processos. Elas nos fazem muito bem também. Elas nos fazem muito bem. Então, da mesma linha do Dr. Carlos, quanto mais cauteloso e mais a gente souber usar os antibióticos salvaram vidas de muita gente já e a gente espera que eles continuem salvando. O que a gente precisa é fazer a nossa parte. Sem dúvida, eu agradeço muito e a nossa parte também é transmitir informação. Obrigada por essa aula aqui hoje. Imagina, gente. Muito obrigada também pela sua participação. Você pode se inscrever no nosso canal no YouTube, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Lá estão todos os nossos programas anteriores. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela companhia.